Olá! Ô, minha garganta. Olá! Vamos conversar sobre o poder das palavras hoje. Dá um tempinho aqui. Vou chamar minha amiga Flávia. Chegou minha maravilhosa amiga. Amiga, tudo bem? Deixa eu fechar isso aqui pra arrumar. Pronto. Tá me ouvindo bem? Bom, Fechou. Eu vou ter que tirar esse microfone porque eu achei que eu ia conseguir te ouvir, mas eu não tô conseguindo te ouvir com ele, então eu vou fazer sem. Tá com alguma interrupção aí? Dá pra me ouvir direitinho? Tem um chiado, né? Peraí, deixa eu pegar o fone, peraí. enquanto o Antônio vai se organizando, fazendo aqui uma introdução, hoje a gente vai falar, né, do poder dos pensamentos, do poder das palavras, né, e o quanto isso impacta na nossa realidade, né? Tudo começa, né, pelo nosso pensamento, e os nossos pensamentos se transformam em palavras, né? E as nossas palavras e os nossos pensamentos também criam a nossa realidade. Tô voltando. Ai, meu Deus, tô voltando. Estou falando, oi, gente. Gente, aí conforme a gente for falando, quem quiser colocar aqui, né, escrever alguma pergunta, fica à vontade, Fique à tá? vontade. É legal porque aí vocês vão e né, me Sim, vão participando com a gente. Se tiverem dúvidas, qualquer pergunta, manda que a gente vai dar uma atenção especial para responder. Agora fiquei cansado. Uh, isso. eu fui correndo pegar o fone. Eu até vou pegar um. Não, pode, vamos começar então. Depois eu vou fazer um desenho e acho melhor eu. Então, hoje nós vamos conversar sobre o poder das palavras e o como as palavras influenciam no que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, no que a gente pensa, ou como as palavras têm um poder e um peso muito grande para coisas boas e para coisas ruins também. Eu Exatamente. separei aqui. Nossa, cara, deu uma corrida agora, vocês não estão entendendo. Para conseguir pegar esse fone, mas agora dá para me ouvir, né? Tá ótimo. Eu acho muito importante quando a gente começa a falar de poder das palavras, buscar a etimologia da palavra, o que ela realmente significa na formação dela. Por Isso. exemplo, a palavra complexo. Por muito tempo, eu tinha uma ideia errada do que significava complexo. Complexo, eu achava que era algo negativo, algo ruim, algo complicado. Quanto na etimologia da palavra, complexo significa tecido junto. São coisas que têm diversas áreas que juntas formam um complexo. Então é importante saber o que é egrégora, o que a ressonância dessa palavra traz para o que ela realmente significa. A palavra coragem, por exemplo. Não sabe. Cor vem da palavra coração e actium vem de ação. Cor actium, em latim, era usar a coragem que era a força do seu coração. Então, na etimologia da palavra, quando você está usando sua coragem, a egrégora que formou essa palavra simbolizou que era a força que vinha do seu coração. E é isso que essa palavra quer dizer. Então, é Uhum. importante a gente buscar entender o que significa cada palavra na formação dela. Qual a ressonância que essa palavra traz para você? Porque ela foi criada em dado momento pela humanidade e tem um poder e uma força para você usar quando você utiliza ela. Uhum. É isso mesmo. E isso também me trouxe aqui uma lembrança do quanto a gente é importante, né, a gente usar a palavra, até mesmo no sentido de como são compreendidas, principalmente no nosso subconsciente. Sim, Por exemplo, e algumas frases, palavras que às vezes a gente fala, né? Quando, por exemplo, a gente fala que o cara foi,
Isso para o nosso consciente não entende essa palavra. Sim, Então, quando a gente fala eu voltei, na verdade, você está falando que você não pode fazer aquilo. As ações, ou você, ou você. Então, quando a gente usa a palavra meu eita. bom, Acho que ainda tá dando um cortinho no começo do que você fala, amiga. tá, Agora bom, melhorou. melhorou? Tá. Melhorou. Então, tem algumas palavras que o subconsciente, como essa, tentar, né? Aquilo que a gente fala que a gente vai tentar fazer, na verdade, você está falando para o seu, você vai fazer. Então, Sim. Você abre o espaço meio que para o erro, né? Porque você fala que vai tentar, então você não vai conseguir. É só algo para você aprender na tentativa. exato. É mais ou menos aquela ali meio puro, né? Você não quer, você ou não quer. E às vezes a gente usa a palavra tentar, na verdade, você não está usando essa palavra, você está indo para esse lado de não tentar, porque de fato, tomando a Sim, atitude e a decisão, né, do que você vai fazer. Então, é muito importante que substitua essa palavra pela frase ou a frase eu vou fazer. sim, porque Uhum, pode é falar. o momento que você põe muita significância para aquilo, a importância do som, do que você diz. Parece que é pouco, porque a gente já aprendeu, a gente já sabe, a gente fala sempre, então isso perde um pouco do poder que tem, mas a palavra, ela é poderosa. Quando Sim, você diz que você vai tentar, o seu subconsciente, como que o Flavinha falou, a sua parte interna, você aqui dentro, está entendendo que não é para conseguir, que tentar abre espaço para esse erro. Então sim. você, não que o erro seja um problema, porque você vai aprender alguma coisa dele, mas quando você vai tentar, você abre margem para isso dentro do seu subconsciente, que pode parecer que é leve, mas lá no fundo amarra crenças e amarra coisas que fazem diretrizes na sua vida, que fazem da sequência na sua vida. É. Na verdade, quando a gente está usando essa palavra, está fazendo escolha nenhuma. E toda a nossa realidade ela é construída a partir das nossas escolhas, que começa no, Sim, né? E a gente depois passa isso para palavras e isso vai tornando a nossa realidade. Então, é importante a gente trabalhar melhor essas palavras para a gente poder realmente ter escolhas mais claras, né? Mais conscientes. Tem uma outra palavra que é a própria palavra não, negativo. sim. O não, o, o nosso subconsciente, a palavra não. Então, é igual quando um adulto fala, não faça isso, ele está entendendo, só Sim. faça isso, O, né? Se eu falar, o universo não dá uma. Ele não tem um entendimento de, ele quer isso, ele não quer aquilo. Quando você fala, ele entende o contexto. E o não e o sim não dão um direcionamento por contexto, né? O não e o sim, quando você bota ele na frente, ele vai te barrar ou possibilitar. E o seu subconsciente, ele é livre. Ele não tem esse julgamento do que te impede de continuar. Ele só vai fazendo o que você manda, a ordem que você dá. é isso mesmo. E outra coisa interessante aqui, né, é a gente falar também dessa questão dos pensamentos como vibração, né? As palavras como uma vibração, Sim, fazendo ali um comparativo a todo momento, quando alguma coisa, qualquer seja, a gente já está em uma vibração, né? sim. Vibrou, vibrou. Então, e as palavras também. Então, a vibração dos nossos pensamentos vai ali se conectar com a frequência, né, daquele som que a gente Sim. está emanando. Assim É como bem esse lance de você.
de você criar essa ressonância, né? Conforme você vai falando, você vai criando uma ressonância vibracional que vai aproximar o que significa essa palavra. Então, se você não está sabendo usar a sua palavra, cara, isso pode ser um problema. Porque quando você não está sabendo o que você diz, você não sabe o que você aproxima. Aí seu campo fica bagunçado, fica desorganizado. Sim. E assim como, por exemplo, né? Até peguei um caderno que eu gosto de desenhar, né? Então, por exemplo, como funciona a música quando a gente capta ela no rádio? A onda a uma certa frequência. Vamos supor aqui. E essa música, essa rádio emana uma frequência, sei lá, de lá, 2. Então, isso aqui é uma frequência, ou seja, e essa oscilação, essa frequência que a rádio está mandando, chega para nós, 102 oscilações por segundo. Então, isso aqui é bom. E a conseguir sintonizar, a gente vai lá no botãozinho, né? Sim. Botão, hoje é o então, como que Sim. quando a gente os nossos tudo Sim. emite também uma vibração e vai convidar uma muito importante. Sim. E, amiga, cortou. Acho que essa parte é importante. Ficou baixinho. Repete a expressão que você falou de novo, que essa expressão é ótima. Qual delas? Vigiar e olhar. Como que é? Ah, Vigiar e... já Você está falou para mim montando, eu lembro disso. já tá lá na Bíblia, né? Eu até fui pesquisar. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai. Gente, isso já está desde a Bíblia. Então, é muito importante que a gente observe no dia a dia os nossos pensamentos. Que tipo de pensamento eu estou tendo ao longo do dia? Tudo aquilo que a gente pensa, principalmente quando a gente reforça aquele pensamento todos os dias, aquilo eu estou copiando, eu estou manifestando a minha realidade a partir do que eu penso. Então, por exemplo, já Sim. no final do seu dia, faça uma autoobservação. O que eu Rastreia, né, seus pensamentos. triada, né? Dá uma triada aí no que é que você foi pensando ao longo do dia, né? Como está o nível dos meus pensamentos? O que eu estou emanando? Qual é a vibração? Qual é a frequência onde Sim. eu estou emanando? Porque essa minha frequência de onda ela vai captar com, né, frequência, e aí a autorresponsabilidade. Sim. É como se o nosso cérebro fosse... Se você é ser humano, isso serve para você, tá? O seu cérebro é um decodificador de informação. A gente está o tempo todo decodificando o que chega. Então, criando essa ressonância com o que está aqui fora, que você não vai ver com seus olhos. Você não vai enxergar, mas o seu coração, o seu corpo, você sente. E o seu corpo decodifica essa palavra, entende essa palavra e traz para dentro do seu ser. Então, ser fiel com sua palavra é muito importante. Saber o que você diz, o que você pensa para você e para os outros é importante, porque você está criando uma ressonância com isso. E a egrégora de palavras que formou, um exemplo, a palavra maldito. Todo o mal que era dito, naquele momento, representava o que maldito significa. Se você usar a palavra maldito para você ou para os outros, esse maldito está sendo aproximado de você. Não é para você ignorar a existência, mas para notar que existe, notar que tem um significado e saber usar quando for necessário. Quando algo realmente representa o maldito. Parece besteira, mas, gente, quando você para observar o que você pensa e o que significa o que você realmente entende com essa palavra, é muito importante. Dá a possibilidade de você entender como funciona a sua vida a partir de você reconhecer o que você pensa, o que o seu cérebro traz como palavra, o que ele reconhece como aquela palavra e põe como entendimento. Porque é isso que vai dar sequência na sua vida. Isso que vai dar sequência nas suas ações. Isso que vai dar sequência no seu acordar amanhã. Saber o que você pensa quando você acorda, saber quais são as palavras que vêm na sua cabeça é importante para que você possa organizar em você o que está acontecendo.
Eu passei por muitos momentos de desconforto, estresse, porque eu já acordava pensando em muitos compromissos e muitas coisas e botando as palavras contra mim. Porque eu tenho que analisar, pensar e reestruturar como essas palavras funcionam na minha cabeça. Senão eu posso me colocar no céu ou no inferno. Depende da gente, né? Depende do que eu penso, de como eu comando essa palavra para minha vida. Exato. E é por isso que as nossas crenças, elas são importantes que a gente busque também perceber o que é que eu fico repetindo no meu dia a dia, né? E tudo aquilo que eu Sim, fico repetindo mentalmente ou verbalmente, muito sobre aquilo que eu acredito, né? Sobre as minhas sim, que eu fui aprendendo ao longo da vida. Então, por exemplo, quando você tem o hábito de ficar repetindo para você que você não consegue fazer algo, de fato, você não vai, porque você já sim, está materializando isso através da palavra, e que já tem uma energia até maior do que tem força do que o pensamento antes de que a palavra seja naquilo. Você pensou na sim, aí vem a palavra. Então, muito importante observe as falas, aquelas crenças que você fica repetindo no seu dia a dia que te limita. Pode sim, ser sonhos, sonhos que você pode estar colocando para falar. sim. E é muito lance de sistematização cerebral. Isso funciona em todo ser humano. Depois de mais ou menos 21 dias repetindo as afirmações positivas ou as negativas para a sua vida, você cria uma sinapse neural, você cria uma informação maior. E depois de um tempo, isso se instala de forma permanente, vai para o seu subconsciente e você repete sem perceber. Um Uhum. exemplo. A primeira vez que a gente vai escovar o dente é super difícil. Você faz a criança se embanana toda para escovar, porque é difícil, ela não repetiu nenhuma vez. Conforme você vai repetindo essa ação, você sistematiza e decora. Hoje você consegue escovar o seu dente, você sabe a pressão que sua mão tem que exercer contra a sua boca para escovar o seu dente e limpar ele, e você faz isso pensando em qualquer outra coisa, porque o seu sistema colocou no automático. As palavras fizeram isso se sistematizar através da sua ação. Então, se você pensa algo negativo a seu respeito por muito tempo, o seu subconsciente vai pegar essa informação e pegar como verdade e vai repetir sobre você, sobre quem você é, sobre a sua verdade no agora. Entendeu o que eu quis dizer, Flavinho? Acho que eu fui, não sei se eu fui tão claro. Não É lance entendi. da repetição, saber repetir as palavras de forma correta e começar a mudar o seu sistema de crença a partir das palavras com afirmações positivas, vai mudar a sua vida. Sim. Pelo Uhum. menos tem mudado muito a minha vida. E olha que eu sou um ser humano em desenvolvimento com diversas dificuldades e eu consigo trazer mais consciência através da sistematização positiva, trazendo afirmações positivas através da palavra. Por mais que ainda não seja uma realidade, eu trago a palavra trazendo a possibilidade para que isso aconteça, para que então alcance. Tem uma frase que eu gosto, é que eu estava lendo aqui que falaram que o áudio continua cortando. Acho que agora melhorou. Tava ruimzinho agora há pouco, mas ele já voltou. Tá, Eu consigo, quando fica ruimzinho, eu consigo te ouvir bem baixinho, como se ele baixasse, perdesse o alcance mesmo, alguma coisa assim. tá. Tem uma frase que eu gosto muito, também, que você falou, que é uma frase que fala assim, mesmo que você não saiba algo ou não seja algo ainda, até você. Sim, Por exemplo, se você tem o hábito de falar nessa frase que eu falei, eu não consigo. Alguém que você tem vontade de falar alguma coisa, esse hábito de falar, de fato, vai conseguir. Dando você já força, tá dando comando, né? você já está materializando aquilo. Então, mude. A primeira coisa, mude seus pensamentos. Ai, que pena, menina. Será que é o celular? Porque assim, Agora meu pra mim ficou normal. sinal do Wi-Fi tá bom. Kelly, dá um joinha pra mim se parou de ficar cortando, por favor. Eu vou continuar Vamos... falando para Sim, estar cortando. Bom, eu estava falando, né, isso. Então, comece a subir, prestar atenção na que você consegue.
Eu? Vou tirar. Deixa eu ver se eu... Não dá. Pronto. Bom, vamos continuar. Ah, mas sem o fone eu fiquei sem te ouvir. Não. Deixa eu pôr o Não? fone de novo. Ah, é porque... Ah, falou que o fone pode dar interferência. Mas vê se você consegue tirar o fone e tirar o Bluetooth. Deixa eu ver. Que estranho. Melhorou? Eu tô te ouvindo. Deixa eu tirar um ruído aqui. É. Tá agora? Não tô escutando ela. Melhorou? Continua cortando. O que Bem, será, agora eu hein? tô te ouvindo, Flavinha. Se cortar, eu vou Tá fazer me um sinal ouvindo? pra você. Eu tô te ouvindo. Tá, tá bom. Então é isso, né? Continuando aqui. O que você pode fazer como um exercício no seu dia a dia, né? Primeiro, faça esse exercício da autoobservação, de quais são os pensamentos que você está tendo com frequência e quais são as palavras, as frases que você fala que você percebe que elas são limitantes e negativas. Observa isso. E a partir dessa E auto... anota. Hã? Oi? E a pessoa realmente anotar. É pra você notar que Ah, alguma coisa passa na sua cabeça, escreve, sabe? Num post-it. Eu pensei isso. Pra você saber o que você tá pensando. Pra você rastrear mesmo. Pra você virar o seu próprio vigia, assim. O que eu tô pensando. O que minha cabeça tá fazendo comigo. pega lá o bloquinho de notas do celular, porque hoje, onde a gente está, o celular vai junto, né? Sim. Então, percebeu um pensamento que está sendo muito repetitivo, que ele é negativo e limitante, já pega o seu bloquinho no celular e anota. Vai fazendo isso durante uns 10 dias. Ai, obrigada, Kelly. Ah, não tá cortando mais. Então, vai observando, vai fazendo isso durante, sei lá, uns 10 dias, né? E aí, a partir dessas frases, dessas palavras e pensamentos que você observou, que você tem o hábito, porque, gente, o negócio está tão enraizado que a gente fala e pensa no piloto automático e nem percebe. Então, faça esse exercício forçado de autoobservação, vai anotando no seu celular e ao longo de uns 10 dias. E aí, a partir disso que você foi observando, faça uma lista de frases e palavras opostas àquilo que você observa que é limitante ou Sim. negativo. Por exemplo, se eu tenho muito hábito de falar eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Substitua isso por eu consigo, eu posso, eu vou fazer, eu sou capaz. Porque a partir desses pensamentos e palavras que você vai mudar a sua realidade. Né? Não E adianta ficar... mudando o que você põe pra fora, você muda o que você encontra dentro. É automático. É automático. E aí faça aquela listinha, né, amigo? Tipo assim, das frases que você percebe que você precisa mudar ali no seu vocabulário. Leia aqui todos os dias. Coloca na porta da geladeira, coloca na frente ali do seu computador, onde você senta todo Pra dia, decorar mesmo. para decorar. E vai falando, eu posso, eu consigo, e vai treinando isso por pelo menos, né, 21 dias, 30 dias, mas no mínimo 21 dias, todos os dias. O quanto mais você conseguir falar, melhor. Porque esse tempo, né, conforme o Antônio já falou, a neurociência já explica isso. A gente precisa de um tempo repetindo determinado comportamento até o nosso cérebro entender que aquilo é uma informação nova que pode ser acomodada, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro ele precisa desse tempo de treino. Assim como escovar os dentes, né? A criança até ela precisa de um tempo de treino. Quando a gente vai aprender a dirigir um carro, até aquele mecanismo entrar no piloto automático, vai precisar de um tempo de treino. E mudança de comportamento, de hábito, todo e qualquer ele, qual seja, também a Mary. Hello, Mary. Hey Mary, what's up? Cute. Então a Nossa gente amiga de montanha. ela não vai não fala inglês.
Então, a gente precisa de treinar toda e qualquer mudança de hábito e comportamento, né? Isso é muito importante, porque isso vai transformar, isso vai mudar a sua realidade, né, Antônio? Gente, Flavinha, acho que vou falar um exemplo, puxar para minha vida. Vou falar um exemplo. Eu estava com a Flávia em Montana e a gente tinha um curso para fazer. E aí, a Flavinha ia fazer 4 módulos desse curso e ia fazer só 2. Por diversas questões, não ia conseguir fazer. Aí, eu falei, gente, olha, eu falei uma vez só. Eu disse, amiga, se eu ganhasse, se ela viesse falar comigo e me desse os 2 cursos, os outros 2 módulos que faltam, eu ficaria. Cara, não deu 15 minutos. A moça veio e falou, olha, você tem mesmo que ir embora? Você não quer ficar? A gente pode dar a bolsa pra você. Porque eu falei. Quando eu falei, aquilo estava tão alinhado com o meu coração, tão alinhado com o meu momento presente, que eu manifestei. Assim como, por exemplo, quando eu fui atropelado, eu atravessava a rua pensando que eu seria atropelado. E eu fui. Então, o céu e o inferno está na sua mão. Você pode dominar isso. Desde que você saiba como sistematizar aqui, ó, no seu decodificador, que é o seu cérebro, que é essa máquina perfeita, divina, que está funcionando para traduzir o que você quer para sua vida. E o ser humano inventou a palavra. Eu estou lendo esse livro, que é o Quinto Compromisso, eu vou deixar na descrição da live. O quarto compromisso é o primeiro, esse é o quinto, que fala para você repetir os 4. E ele fala muito sobre a galera tolteca, que eram artistas que ensinavam como a palavra e como a etimologia da palavra cria o que você acredita, cria a sua crença, a forma como você identifica a palavra. Flavinha, esse livro fala uma parte que ele fala assim, water é água, mas para mim, água que é água. Se eu falar para uma pessoa que não entende inglês, water, ela não vai entender nada. E se eu falar para quem fala inglês, água, ela não vai entender. O poder está em quem assiste. Então, o que eu vejo e o que eu ponho como palavra e intenciono é o que vai denominar o que é. Que é tudo. Tudo que você enxerga, tudo que a gente vê ao nosso redor, tem uma palavra para significar o que é e para trazer para a Flávia, por exemplo, se eu falar assim, Flávia, tênis. Ela vai formar na cabeça dela a imagem de um tênis, ela vai manifestar no campo mental dela o que um tênis significa e vai trazer entendimento. Então a palavra, cada palavra tem uma significância, tem uma importância. E quando você rastreia e conhece o que o seu cérebro pensa e fala para você mesmo, você consegue identificar o que você olha no espelho. Porque você olha no espelho é o que você vê através de você, através do que o seu cérebro se alimentou. Aí se você está falando muito do coleguinha, muito mal do coleguinha, falar muito coisas ruins pro coleguinha, você vai acabar se tornando isso que você fala do coleguinha, porque você cria uma ressonância com isso. Que ele é você. Ele é o que você enxerga em você. Entra em sintonia naquela vibração, né? Não tem como a gente atrair coisa boa vibrando, né? Atrair coisas que vibra alto, vibrando palavras, né? E pensamentos que vibram baixo, né? Não ressoam na mesma sintonia. A gente vai atrair tudo aquilo que a gente está emanando, né? Na mesma frequência. E existe que não existe. Se eu falar assim para todo mundo aí para quem tá com a gente, pensa num macaco cor-de-rosa. Ele não existe. Você já pensou. As palavras criaram como ele significa, o que ele é, e você já manifestou no seu campo mental, na sua imaginação, o que isso seria se fosse na realidade. Não é um passo para a realidade. É um passo para a possibilidade. Onde o homem só quis ir para a Lua, hoje ele tem um campo de lá em cima de gente que trabalha no espaço. Um dia foi só um pensamento. Um dia foi só eu posso, eu consigo, vou ver como faço. E ele realizou o que era impossível naquela época. E hoje é uma coisa que é normal. Tem até viagem que eles estão inventando. Você viu, Flavinho? Eles estão inventando já. Até um custa $1 milhão, mas é uma viagem que pode te levar para a Lua. Você pode ficar hospedado. É um negócio muito assim, faraótico, mas que há muito tempo atrás não era possível. Às vezes você pensa na sua vida que tem uma coisa que é impossível. É possível se você acreditar e afirmar isso para você mesmo. E se a gente pensar que nós estamos aí na era de aquário, né? As manifestações agora estão assim, muito ligeiras, né? Então, tudo um dia começou através de alguém, tudo teve um princípio. Então, isso é até interessante para quem às vezes tem vontade, tem uma ideia nova, algo diferente. Eu percebo até nos meus atendimentos, às vezes, o quanto as pessoas sabotam ideias novas, porque às vezes fica muito se comparando, né? E é o que eu falo para a pessoa. Alguém um dia, tudo que existe hoje, alguém fez um dia pela primeira vez, né? Então, Sim. isso sim que a gente, né, até fazendo um paralelo aí,
tenha coragem também de colocar essas ideias inovadoras, né? Esses pensamentos novos, porque isso pode, quando você leva a sua energia e afirma positivamente isso, vai dar certo, né? É só... É sempre... Fala, amigo. Pode falar, amigo. É sempre lembrar que a afirmação positiva é aquela importância. São várias palavras que o seu cérebro entende como uma sentença, que é uma coisa grande. Se você falar para uma criança para ela ficar aprendendo uma formação e ensinar pela formação, até ela entender o que significa cada palavra, para entender o que significa o contexto, isso leva um tempo. O seu cérebro passou por tudo isso. Para entender o que eu estou falando, o seu cérebro passou por uma sistematização, por uma educação, por decorar palavras, por entender as palavras e por instalar isso em você. Então, o que é que você anda pensando? O que você anda falando? Quais são as palavras que denominam quem você é? Porque se está saindo de você, faz parte de você. E cuidar dessas áreas é muito importante. Cuidar do que você está falando, de como você está falando, e rastrear o que você pensa, o que você fala, o que você age, é importante. Porque isso vai dar a possibilidade de você ver o que você precisa fazer. Você consegue pegar uma responsabilidade sem culpa para que você possa fazer a mudança. Para que então você consegue alterar as coisas na sua vida ou aprimorar o que você precisa. Ou ficar de boa, em paz e amor na boa, mas sempre entendendo o que está acontecendo. Através das palavras você pode fazer isso também. A autorresponsabilidade. Isso traz muita gente para esse senso de autorresponsabilidade. Porque tudo aquilo que acontece na minha vida, de certa forma, somos nós mesmos que atraímos, né? Sim. Então, é muito importante trazer esse senso e não ficar buscando, né, culpados fora de você, buscar culpado nos pais, nos irmãos, na vida, né? Ó céus, porque aquilo que está na nossa vida somos nós mesmos que atraímos. Por isso, mais uma vez, a importância de refletir e buscar quais são os pensamentos e palavras que você tem colocado, tem expressado no seu dia a dia, porque isso pode limitar a sua vida, limitar as suas manifestações. E uma coisa importante que ajuda a gente a manifestar coisas na nossa vida, né? A meditação. Quanto mais a gente pratica a meditação, mais a gente traz a possibilidade de manifestar de maneira mais rápida. Inclusive, assim, tanto coisas boas, né? Quanto coisas, às vezes, não tão boas. O céu e o inferno. Quando a gente medita muito, a gente cria uma capacidade de manifestar mais rápido. Porque é como se... como é que eu vou explicar aqui para vocês isso? A gente vai criando ali um estado de conexão, né? Você faz isso de uma maneira tão mais rápida que, inclusive, as suas manifestações também são rápidas. Igual esse exemplo que o Antônio deu. Então, como, por exemplo, a gente que pratica o Theta Healing, a gente fica muito em estado meditativo. Então, quem fica muito em estado meditativo tem que quintuplicar a observação dos pensamentos. Porque assim, a rapidez de manifestação do que a gente pensa fica muito maior. Então, por isso que tem que tomar cuidado, porque a gente pode manifestar tanto para algo bom quanto algo ruim. O céu e o inferno, tá na sua mão. Exatamente, a depender daquilo que você está pensando, né? A Marjorie mandou uma pergunta, ó. Se o pensamento negativo for uma música que eu cantar normalmente, pode virar uma crença no meu subconsciente? O cara pode sim. Não que, ó, por favor. Acredito que eu falo pela Flavinha também. Você pode ouvir o que você quiser, você é livre, seja feliz para fazer o que você quiser. Se você gosta de funk, o seu funk, vai até o chão, mas saiba que isso tem poder, que isso tem importância. E que existiu uma egrégora que fez essa música. Pessoas juntas pensaram num sentido, colocaram uma intenção. E essa intenção está saindo através da sua boca. Então é possível que você manifeste o que o funk está passando. Realmente você quer o que está passando, sei lá, numa música que fala algo muito violento, muito agressivo,
Você está afirmando isso para a sua sociedade, para a sua vida, para as pessoas ao seu redor, para o seu campo mental. Você está deixando o seu campo mental cheio de informações que tem que ver se é isso que você ressoa na vida, se ressoa com o seu coração. Se é esse tipo de música que combina com o seu estado, o faça, mas faça consciente de que isso está influenciando os acontecimentos na sua vida. Todos os nossos 5 sentidos, gente, traz informações para dentro da gente, né? Então, tudo que a gente vê gera informação, né? Tudo que a gente vê, imagens também traz uma vibração. Tudo que a gente ouve gera informação, né? Tem uma vibração própria. Então, cabe a nós fazer as nossas escolhas também, do que eu quero ver, do que eu quero ouvir, porque isso também me alimenta. Não é só a comida física, né, que entra ali pelo paladar, que vai alimentar o meu corpo, o meu estado vibracional, mas tudo que os meus 5 sentidos capta, né, tato, visão, olfato, audição, tudo isso gera informação. Então, vocês não fazem ideia do quanto as músicas influenciam, né, a nossa vibração e, consequentemente, também os nossos pensamentos. Inclusive, eu até trouxe aqui, existe um experimento, gente, que é bem famoso, do Masaru Emoto. Eu vou até deixar aqui depois o link para ir direto para esse vídeo, né, lá no YouTube. Ele demonstra o efeito das palavras, pensamentos e sentimentos, como esse efeito altera a estrutura molecular da água. Inclusive, o que ele faz? Ele faz um experimento que ele submete a água, vários tipos de água, água de represa, água destilada, a diversos sons diferentes, né? Então, por exemplo, ele pega uma água de represa, água represada, água parada. Ele faz ele congela essa água, né? Faz um corte nessa água e leva para o microscópio. E aí, através desse microscópio, existe de uma imagem. É incrível como a estrutura a molecular da água, conforme aquilo que você fala. Então, por exemplo, a água represada ficou uma estrutura, uma imagem bem estranha. Aí ele pegou essa mesma água e solicitou para um monge budista fazer uma bênção. Só do monge budista abençoar aquela água já mudou a vibração daquelas moléculas. E aí, quando ele congela e leva lá para a microscopia, a estrutura molecular da água já está diferente. E considerando, gente, mais de 70% do nosso corpo é formado por moléculas de água, então olha o quanto o nosso corpo é influenciado pelo ambiente, né? Por tudo aquilo que a gente ouve, por tudo aquilo que, inclusive, a gente fala, porque tudo que você fala, você mesmo ouve, né? Você é a pessoa próxima de você mesma. Então, altera o seu corpo. Puxando um gancho nisso que você falou, as próprias frequências, quando você escuta frequências, elas organizam o conteúdo da sua célula. Cada célula sua recebe aquela vibração e entra numa frequência diferente, ela se reorganiza, por isso traz calma, você fica mais tranquilo. Quando você silencia, você consegue trazer mais paz para dentro, porque você consegue dar tempo dessa organização acontecer através das vibrações. Que é a vibração do seu coração, a vibração da sua voz, a vibração do que você escuta. Massa. E também, quando aqui nesse experimento, teve água e ele submeteu um copo de água destilada, ele pegou a mesma água destilada e dividiu em copos diferentes. Num copo, ele emanou ali vibrações de gratidão e agradecimento. Só agradecendo, né? Mandando essa vibração de gratidão. Para o outro copo, ele emanava palavras de acidez, né? Palavras assim, xingamentos e tudo mais. Então, ou seja, a mesma água que veio do mesmo frasco, emanando ali vibrações e palavras diferentes. As imagens eram completamente diferentes.
a imagem da gratidão, do agradecimento, ficou uma imagem super bonita, parece uma flor. Quando você pega, né, a imagem da água que foi submetida a xingamentos, né, estupidez, ficou uma imagem horrorosa. O mesmo ele fez com músicas, por isso que eu entrei nesse assunto aqui. Ela perguntou. Ele colocou também a água, ou para um copo de água, num ambiente tocando Beethoven, e aí ficou belíssima. E a mesma água ele colocou, por exemplo, num som de heavy metal. E também aí ficou uma imagem bem diferente, né? Então, com isso, inclusive, teve também que o que eu achei interessante, teve uma água que ele submeteu à voz do Adolf Hitler. Gente, ficou uma imagem muito feia. Depois vou deixar o link do YouTube aqui para vocês assistirem um vídeo de 7 minutos. Só para vocês entenderem o potencial que tem os nossos pensamentos e as nossas palavras sobre a nossa vida, né? Já que o nosso composto da grande maioria por moléculas de água, mais de 70%. Então, influencia muito mesmo Ele tem uma forma, né? O Nikola Tesla já conseguiu trazer isso para a gente em experimentos que se envolvem na internet, onde ele coloca sal numa placa de ferro e põe a frequência conectada, e a frequência, a onda da frequência muda a forma daquilo, porque tem uma forma. E essa forma é recebida por você. O seu conteúdo celular recebe essa forma, consegue organizar isso tudo. E o que você está ouvindo vai automaticamente condicionar ao estado daquela música. A Marjorie perguntou assim, você falou sobre a etimologia da palavra. Se eu não souber o real significado dela e pronunciar mesmo sem colocar a intenção, eu manifesto aquilo? Manifesta. Porque a intenção de quem criou. Então, por exemplo, se você está ouvindo uma música e a intenção da pessoa que fez aquela música significa algo para ela, você está repetindo o que ela criou. Então, você está dando poder para o que ela está fazendo. É assim que a mídia Como eu vou falar isso? Vou falar. Assim que a mídia controla as pessoas, assim que a mídia controla a sua cabecinha. O que ela faz? Ela inventa programas e coisas que põem na sua cabeça uma realidade. E você acredita que aquela realidade ou vai acontecer, ou é possível, e que aquele amor de novela... Sabe a novela quando você assiste e você vê aquele caso perfeito e lindo de amor? Você sistematiza que aquilo é possível para você. E talvez não seja que nem existe, é uma história. Mas que da forma que foi contada, e como foi mostrado, e como você recebeu, sistematizou no seu sistema. Ficou aqui no seu ser. Faz parte de você. E aí você fica buscando realidades que não existem, porque a mídia te fez ficar focado naquilo. A mídia faz isso com medo também, né, Flavinha? De você ligar a TV, estuprou tantos, matou tantos, porque é mais barato você ficar em casa assistindo ele. Ele quer te manipular a fazer isso. Então, o benefício que você ganha de entender que a palavra tem poder e usar a seu favor é que você não vira mais massa de manobra. Você para de ser manipulado e começa a manipular a sua própria vida. Você começa a gestar a sua própria vida sem que o de fora te controle. Porque é assim que ele faz. As pessoas fazem... Quando o mal é feito... vibração. Pode falar. E se a gente não tem muita consciência sobre isso, você abaixa a sua vibração, né? E abaixando a sua vibração, você se conecta com a frequência que a mídia tá mandando ali para você, principalmente vibração de medo. Na televisão, isso, enfim, é o que a gente mais recebe, né? Permite em TV aberta. Se você dica, Também. tá? Se você pode não ficar tão manipulado vendo televisão, não fica. Porque eles estão fazendo algo programado para que você não pense com a sua cabeça. Para que você pense com a cabeça deles. Principalmente no Brasil, onde a gente tem grandes famílias detendo poder. Eles usam estratégias que a gente faz no Theta Healing para trazer consciência do seu ser, trazer consciência da sua mente, trazer para você coisa muito positiva que a gente usa dentro do Theta Healing. A TV também usa isso de forma negativa para fazer você ficar manipulado na mão deles. De forma bem cruel e realista, tá? É que às vezes a gente demora para despertar, né, Flavinha? A gente às vezes demora para entender que tem uma galera fazendo algo muito errado aí na sociedade, te manipulando a deixar de ser você. Ser você não é tão interessante, porque você tem muitas ideias boas. Ser você, ser quem você realmente é, te conecta com a sua essência, com a sua arte. Isso vai tirar o poder de pessoas que detêm esse poder. Eles não querem que você alcance essa divindade de ser quem você é. É mais interessante que a gente tenha consciência.
né? Porque que o Antônio falou. Quanto mais consciência que você tem, mais você vive a sua essência e a sua potência. E com potência e com a criatividade, você pode criar coisas transformadoras para o mundo, né? Sim. Então, isso não é interessante para quem não quer a transformação, né? E o bem aí da humanidade. Então, que a gente possa cada vez mais nos distanciar disso mesmo que faz cair a nossa vibração, para que a gente consiga despertar mesmo a nossa consciência para algo maior e melhor, né? A Marjorie, a Marjorie fez uma pergunta. Vocês podem dar exemplo de palavras e frases que podemos trocar no nosso dia a dia? Sim, essa inclusive eu já dei um exemplo, né? Quando você tem o hábito de falar que você não consegue fazer as coisas. Às vezes você tem a crença de falta de capacidade, de não se sentir bom o suficiente, né? Então, às vezes você tem esse hábito, né? Ai, não consigo. Então, o que você pode fazer? Escreve lá, né? Pega um caderno, aqui eu vou escrever tudo aquilo que eu quero substituir, que eu percebo que eu fico repetindo no dia a dia, que é negativo e limitante para mim. Então, eu vou trocar, não consigo, nem precisa escrever não consigo, né? Eu sou capaz. Eu sou bom o suficiente, né? Gente, porque se ser bom o suficiente é uma crença, não ser bom o suficiente é uma crença muito comum. Nossa, a grande maioria das pessoas tem essa crença. E isso é muito reforçado na mídia, porque a mídia, as redes sociais, reforça muito esse comportamento de comparação. Então, quando a gente comparando com os outros, eu vou reforçando a minha crença de não ser capaz, de não ser bom ou boa o suficiente. E todos nós somos capazes e bons o suficientes para fazermos o que a gente tem que fazer, para ser a nossa essência, para ser a nossa potência. Porque não existe ninguém igual a ninguém. Então, a primeira coisa, comparação não existe. Porque você é incomparável, você é único. Igual a você não tem ninguém. Não tem ninguém que tem como é que chama aqui? Fugiu o nome do... Impressão digital. Não tem ninguém que tenha digitais iguais a você. Não tem ninguém que tenha o mesmo sistema neural que você. Não tem Seu ninguém DNA, nem tem seu DNA. DNA que você. Não tem ninguém que tenha os mesmos tipos neuronais e crenças que você. Então, cada um é único, gente. Não existe comparação. Então, tudo aquilo que você sente, né, tem vontade de fazer, aquele pensamento, aquele desejo que vem, né, faça. E escreva isso. Então, troque a palavra eu não consigo por eu sou capaz, eu sou bom o suficiente, eu posso, eu vou fazer. Não escreve também a palavra tentar. Troque a palavra tentar, eu vou tentar por eu vou fazer. E ponto, né? Eu gosto de também trazer permissão na palavra. Eu me permito ser feliz, eu me permito realizar isso com sucesso. Sim, Pra eu mim, me permito uma boa palavra. O que mais que você tem de exemplo que a gente pode usar aqui para trocar? é sempre, eu uso sempre, eu gosto de fazer assim. Como eu estou num processo de trocar bastante coisas que eu estou pensando, eu mudei de país recentemente, isso para mim deu uma bagunça. Então, eu quando penso algo muito negativo ou denso, eu reconheço que eu pensei e automaticamente eu troco. Então, se vem uma situação onde eu não vou conseguir sair de casa porque eu posso furar o pneu, eu já penso ao contrário. Na hora eu começo a corrigir na minha mente, eu falo, não, vou chegar em segurança, tudo vai ocorrer com tranquilidade, eu sei conseguir, eu consigo resolver todas as situações da minha vida. Quando eu penso em uma adversidade, eu penso como eu vou resolvê-la e como eu posso ter uma coisa positiva disso. Como eu posso olhar com uma visão positiva. Porque a forma como eu estou vendo, do mesmo jeito que eu falei agora há pouco para vocês, como lá em Montana, eu falei uma coisa esporadicamente e ela aconteceu e foi muito boa, você pode esporadicamente pensar em algo que é ruim e colocar o medo como estímulo e se lascar porque você manifestou, você pensou, você autorizou, você deixou que isso acontecesse. Eu vou falar coisas que eu já observei, eu me autocritico no dia a dia. As autocríticas são uma das coisas que a gente mais faz no dia a dia. Às vezes você fala assim, eu já me observei, né? Eu já me peguei e falo, nossa, que anta! Nossa, que burra! Gente, isso, né, é
manifestação. Você está Sim. com isso. Então, essas autocríticas te colocam num lugar de inferioridade, num lugar de baixar a sua autoestima. Então, troca isso. Quando você perceber que você está se autocriticando, na hora você fala, opa, cancela, cancela. Nossa, Esse sério, cancela, cancela, cancela 3 vezes funciona, viu? Veio o pensamento, cancela, cancela, cancela ele 3 vezes. Porque você faz uma menção definitiva para esse cancelamento. sim. Então, troque, substitua isso por palavras positivas sobre você mesma. Nossa, que linda! Olha, você deu o seu melhor, parabéns. Entende? Troca por Um palavras que te exercício, coloquem em cima. um exercício que me ajudou bastante foi começar, eu não lembro onde eu vi agora, mas me ajuda bastante. E eu tenho praticado todos os dias. Você olhar para o espelho e quando você olhar nos seus olhos, você vê a Deus. E aí, eu quero ver você chamar Deus de idiota. Eu quero você falar que Deus não consegue. Eu quero você falar que Deus é fraco ou que Deus está com preguiça. Não tá. Se você entender que você é a potência que é a manifestação de Deus na Terra, você entende e traz compreensão para o quanto você é poderoso. Então, quando você começa a se enxergar e buscar mesmo em você, quando você se vê no espelho, a Deus, é quando você vai entender que não há defeito em você. Tem só perfeição manifestando. Aí você começa a utilizar e manejar as palavras com mais cuidado para você mesmo. Porque você é algo muito grande. A gente não pode se chamar de burro. Eu não posso bater o pé e falar, ai que burro, eu só não vi. Eu não falaria com uma criança assim. Eu não falaria com um Deus assim. Porque eu vou falar comigo desse jeito. Porque a gente vai se... Por que a gente se trata mal? E esse rastreamento que a gente falou no começo é o que vai te dar potência para entender como você se trata. Quando você começar a observar, quando você bateu o pezinho, quando você quebrou um prato, quando aconteceu alguma coisa que não foi tão legal e você se tratou de forma muito arrogante, muito ruim, muito brava com você mesmo, é autopunição. Existem outros momentos no seu subconsciente que está tão forte que reverberou para a consciência. Na consciência você se xingou, porque na sua subconsciência pode estar muito mais danificada a forma como você se vê. Eu tenho feito, também me ajuda muito. Eu faço de conta que eu estou falando com a criança que um dia eu fui. Sim. Então, se eu fiz algo que não saiu conforme eu gostaria, porque talvez eu coloquei como é que fala? Quando você coloca um negócio muito acima do que você dá conta, fugiu a palavra. Não entendi. Sabe quando você cria umas expectativas muito altas? E às vezes Eu entendi o acontece. que você quis dizer, mas não lembrei da palavra também não. Às vezes na minha agenda, sei lá, tranquilamente eu conseguiria fazer 5 coisas. Eu coloco 10. Sabe? Essa atitude de se cobrar demais. Sim. Há um tempo atrás, gente, eu pegava o chicote e ficava, né? E ficava mausaça por não ter conseguido fazer aquelas 10 coisas. Mas é lógico que o Por uma meu. meta impossível, né? Tipo, por uma meta impossível. Quando eu não cumpro, eu falo, não, eu sou muito fraco. Eu não sou bom. Eu sou ruim. Lembrei. Sim. Lógico, coloquei umas metas assim impraticáveis, né? Que nem a Mulher Maravilha conseguiria realizar. Então, primeiro a gente tem que ter essa noção de realidade. O que que eu consigo fazer no meu dia sem que eu precise me sacrificar, né? Sim. Então, eu percebi que eu estava colocando metas muito altas para mim. Aí, o que que eu faço hoje? Eu faço de conta que eu estou conversando com a minha criança, né? Com a criança que um dia eu fui. Então, quando eu não consigo fazer tudo, primeiro, dou uma avaliada para ver se talvez não foi distrações, né? Em excesso no meu dia a dia. Mas se não foi, ok, calma, tá tudo bem. Hoje não foi possível, vamos reavaliar. Né? Então, vai conversando com você sem ficar se autopunindo também, né? Então, esse também é um exercício que funciona bem. Você tomar muito cuidado com as palavras, como você se trata, a forma como você se trata, né? E são nesses momentos assim, o que vem de primeira na sua cabeça é o que está realmente acontecendo no seu subconsciente. Porque ele trouxe para sua verdade. Então, se você esbarrou, se você viu um resultado, viu uma nota que você tirou na faculdade, e a nota não foi boa, ou está na escola, a nota não foi boa, não precisa pensar que você é péssimo e ruim porque a nota não foi boa. Você deu o seu melhor. Você fez com o seu melhor.
Se aquele resultado não é o que você esperava, você intencionou que fosse o melhor. Você deu o seu melhor. Não se maltrata, não se castiga. Não carrega um chicote onde você vai se batendo porque é só você que apanha. Então tem que tomar cuidado com como você reage ao que te acontece, para que você veja como você anda se tratando lá no seu subconsciente. Porque para sua verdade, para o seu comando automático, sempre vai vir algo que está sistematizado lá atrás. Eu falo lá atrás, assim, a minha querida amiga, ela é neuro, então ela entende mais do que dessas posições do cérebro, onde fica consciente e subconsciente, mas o subconsciente fica nessa parte mais de trás, né, amiga? Onde fica armazenado as coisas. Gente, ela não tem uma, assim, uma região específica. A área do consciente, né, é mais essa região aqui do racional, né, do córtex pré-frontal, mas as memórias, já a neurociência mesmo explica que tem uma região específica, né, ela está em todas as regiões, inclusive, né, no próprio corpo, né, as nossas células, as nossas células, elas carregam memória, né, no DNA, por exemplo, que tem dentro de cada célula, traz memórias de nível genético, né? Então, é isso. Tem alguma pergunta aqui? Acreditar o próximo também tem poder? O que você me diz, Antônio? Eu gosto muito de pensar na intenção que eu ponho do que eu digo pro próximo. O que eu intenciono quando eu falo. Qual é a minha intenção por trás daquela palavra? Porque é isso que vai dar o poder. Lembra que a gente falou? Para mim, que sou brasileiro, isso aqui é livro. Para quem nasceu nos Estados Unidos, é book. Para quem nasceu no, sei lá, na China, é outra palavra. Para quem nasceu na Espanha, é outra palavra. Todas as palavras dizem a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Isso aqui é livro, mas as palavras se alteram. Mas a intenção que eu coloco é porque eu quero um livro, eu quero um book. Então eu ponho uma intenção nessa palavra para dar uma ordem no que significa. Quando eu vou dizer para o próximo, a intenção da minha palavra também vai ter uma significância maior para ele. Esse livro fala disso também, que fala sobre o você não levar para o lado pessoal. Porque a intenção que o outro jogou para você, você não precisa aceitar. Você pode deixá-la com ele, se para você não tiver aquela significância. Mas você pode falar assim, uma pessoa pode falar assim, Antônio, sua mãe é uma vaca. Olha que palavra é. Sua mãe é uma vaca. A minha mãe não é uma vaca. Então eu não preciso me ofender. Se eu me ofender, eu entendi que aquilo é possível. Para mim, a mãe não é uma vaca. A vaca é um animalzinho bonitinho que come. Se eu colocar que a palavra significa isso, não algo vulgar, aquele xingamento não me atinge. Não leva para mim, não é pessoal. Para mim, a vaca é um bicho maravilhoso. Na Índia, a vaca é um bicho até sagrado. Então, depende de como você fala e a intenção que você coloca. Porque a palavra muda, mas a intenção é a que fica. Exato. Mesmo porque às vezes você fala uma palavra intencionando outra coisa, né? Às vezes uma palavra que você fala pode ter um significado ao pé da letra, mas se a sua intenção é outra, por exemplo, você elogia alguém, mas no fundo você está intencionando uma outra vibração, né? Então, vale a palavra ou a intenção? Na verdade, é a vibração, né? É a intenção que está por trás da palavra, tá? Eu ia falar uma outra coisa aqui. Era uma coisa Sabe, interessante. amigo, eu adoro, tem hora que eu adoro fazer isso. Eu lembro eu quero fazer do assunto. Eu tenho que lembrar a palavra. Quando eu lembro a palavra, eu esqueço o assunto. Eu falo, meu Deus, e agora? Mais ou menos falando uma outra parte aqui dessa mesma pergunta. A palavra dita ao próximo também tem poder? Eu gosto de falar o seguinte: tudo aquilo que eu falo ou que o outro me fala, se me incomoda, é porque está dentro de mim. Ou seja, ressoa. Se ressoa, é porque, né, isso, de certa forma, trouxe um poder. Então, a gente só vai dar poder para o que o outro fala, do que o outro fala para nós, se a gente ressoar com aquilo. E aí, aqui eu já dou outra dica. Se te incomodou, já anota e trabalhar isso aí. Tem uma Seja, frase ótima para isso. seja através de terapia, pode falar. Decorei, gente. Bateu, doeu, pega que é seu. Se falou e se sentiu, doeu muito, tem alguma coisa ali que cutucou com o que é verdade em você.
Então, às vezes Exato. a pessoa falou alguma coisa, se aquilo te machucou, se aquilo bateu em você, se aquilo doeu de alguma forma, olha com mais carinho para isso. Porque pode Uhum. estar dizendo alguma coisa que está aí dentro de você. É. E se ressoa, se incomoda, é porque você tem crença, né, a respeito daquilo que o outro te falou, principalmente de nível inconsciente. Lembrando que o nosso inconsciente, ele é mais de 90% de todas as informações que a gente guarda, de todas as nossas memórias. Então é muita coisa, gente. A grande maioria das nossas memórias que a gente engatilha a partir de algo que alguém nos fala, representa mais de 90% das nossas memórias. Isso é muita coisa. Então, incomodou com alguma coisa, né? Não fica ali, ai, porque fulano fez isso, porque eu me senti assim por causa do fulano. Não, você se sentiu assim dentro. Eu acho muito interessante. Enfim, eu já fiz isso também, né? Enquanto não tinha consciência disso. Então, se incomodou, gerou ali um rançozinho, qualquer coisa que seja, gerou uma raiva, um ranço, uma tristeza, uma angústia, gente, olha para isso, porque tem coisa aí. Tem coisa É em tudo nível, sobre você. É tá? tudo sobre. Gente, é tudo sobre você, não é nada sobre o outro. É tudo sobre você. Se machucou, se doeu, se te ofendeu, se aquilo de alguma forma te impactou, tem a ver com você. É por isso que o outro tá ali, pra te ajudar a enxergar o que tá em você. Às vezes ele te incomodou pra você ver o que será que isso me incomoda? De onde nasce esse incômodo? Por que eu me sinto assim em relação a essa pessoa? O que meu coração tá carregado pra reverberar assim? Porque ele tá reverberando o que você é. Então, se a pessoa falou alguma coisa que realmente te levou a uma mágoa, te deixou chateado, procura entender se isso que te fala, que a pessoa te falou, que te atingiu, é algo que você faz, é algo que você fez, é algo que você tem, é algo que você acredita que você tem que mudar, mas não tem coragem de olhar. Porque o outro tá querendo mostrar isso. E às Exato. vezes é machuca. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas vem. Cabe a você olhar da maneira correta. Do mesmo jeito que a pessoa olha para isso e vê book e você vê livro, é a mesma coisa. O que mudou foi o seu poder de ver. A forma como você olha. A forma como você entende. E aí, por isso que é importante você rastrear suas palavras. Ou então, caso seja difícil, caso seja desafiador, procurar um profissional que vai te ajudar a cuidar dessas emoções. Caso eu e a Flávia somos teta healers, a Flávia trabalha com numerologia também. Tem outros trabalhos que vão te ajudar a entender corpo, mente e alma através de uma coisa ou de outra. Às vezes a Uhum. palavra é algo que para você precisa dar mais atenção. O poder que você usa com a sua fala é uma coisa que você precisa olhar e às vezes precisa de uma ajuda, de alguém que te ajude a ver como você faz, porque você não consegue entender, porque você já sistematizou. Essa é a importância de você buscar um terapeuta, buscar uma terapia, buscar alguém para conversar com você e para ajudar a entender numa posição onde te olha de fora, para que então você traga entendimento do que acontece por dentro de você. E o contrário também é verdadeiro, gente. Quando a gente vê no outro coisas boas, coisas positivas, aquilo também diz sobre você. Sim. Então, saber quais são as suas qualidades, né, as suas virtudes, aquilo que você tem de bom, observe o que é que você vê de bom nos outros. Isso também diz sobre você. E Sim. quando alguém fala algo, né, às vezes num tom, sei lá, algo que poderia, né, em outro momento talvez te magoou, né? E se isso não te incomoda mais, é sinal também de que você já deu um passo além. Você já ressignificou isso dentro de você, tá? Então, para saber se a gente está crescendo, está ampliando ali o nosso nível de consciência, se a gente está expandindo e melhorando ali o nosso nível de crença, uma das réguas é isso. O que é que antes te incomodava que não te incomoda mais? Sinal de que você já liberou aí alguns padrões limitantes, né? Sim, sim, sim. Alguém pediu pra gente falar de autossabotagem, medo do futuro e autorrealização. A gente pode falar isso numa próxima live, em outro momento. Né, Ah, Flavinha? porque hoje eu fiz um vídeo falando disso. Quem perguntou? O Dani Vigno Jr. Foi o Dani. Ah, Dani, deixa eu ver. Tá bem no finalzinho. Aqui pra mim tá como a quarta pessoa de baixo pra cima. Tá. Fala um pouco de autossabotagem, medo do futuro e organização.
Gente, a autorrealização tem muito a ver com o tema de hoje, né? Que a autorrealização ela começa a partir dos nossos pensamentos, das nossas palavras, né? Os nossos pensamentos, as nossas palavras é o que é a manifestação da realidade e que tem a ver com que é essa autorrealização, né? Aí esse medo do futuro e autossabotagem, a gente pode falar num próximo tema, né, amigo? Que é E porque assunto. é mais complexo, uma... Hoje a gente queria mesmo trazer o entendimento do como a palavra tem um poder na sua vida e o como é importante que você rastreie. E caso você não consiga sozinho, como é importante você procurar ajuda para entender o como a sua cabecinha funciona. Gente, alguma pergunta sobre o poder das palavras, dos pensamentos? Sim. Da gente... Mandem para nós outros, a gente ama. Hã? Manda pra gente que a gente ama as perguntinhas. É verdade. É sempre bom interagir. Deixa eu ver, tinha um negócio aqui que eu escrevi. Tá, Coisa mais... tô Fala, aqui. amiga. Eu tinha escrito aqui, eu queria pedir para vocês aí, quem puder, escrever aqui quais são as frases que você fala no dia a dia que você percebe que é limitante. Dá uma pensadinha aí em alguns segundos. Isso. O que você tem o hábito de ficar repetindo no dia a dia, que você percebe que pode ser limitante e negativo na sua vida? Né? Para um pouquinho aqui, pensa e, né, quem tiver coragem, escreve aqui, vamos compartilhar. Porque muitas das vezes, gente, coisa que, né, às vezes outras pessoas que lerem aqui vai se identificar com isso. Então, quando a gente compartilha, né, a gente também pode estar ajudando o outro, né, a trazer para a consciência, nossa, eu também repito isso, eu também falo isso. Então, Porque tem uma grande maioria de pessoas que passam pelo mesmo problema porque estão nessa mesma onda. Então, às vezes, quando você expressa, quando você pode falar e dizer o que você sente, você encontra mais pessoas que sentem coisas parecidas, por razões diferentes, mas que sentem a mesma coisa. Porque a palavra traz isso pra você, que é possível. Gente, olha, eu fico em choque porque eu pensava que era uma besteira. E a palavra tem um poder. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me autoconhecer e entender o poder das coisas, o autoconhecimento me trouxe o poder com a palavra. Porque o que eu manifesto é o que eu falo de mim mesmo, que eu ponho pra fora. De ruim e de bom. De ruim também, eu notei várias coisas ruins, amiga, que eu falava a meu respeito, que era um absurdo. Que eu não entendia porque eu pensava aquele jeito de mim mesmo, mas é porque em algum outro momento eu já tinha registrado aquilo e foi através de muita pesquisa e autoconhecimento e estudo de quem eu realmente sou para que eu entendesse o que eu estava falando para mim, o que eu estava manifestando na minha vida. E lembrando que a terapia vai te ajudar a fazer isso também, a entender melhor o como você funciona. como as frases impactam as crianças? Gente, criança é esponja. Aos 7 anos de idade, né, eles repetem tudo o que os adultos fazem. Então, tudo que você fala para eles é uma verdade absoluta, porque lembra de você quando você era criança? Eu olhava para um adulto, eu pelo menos, né, eu tipo assim, é o adulto no céu, né, e eu aqui na terra. Então, a gente acredita em tudo que eles falam, né? Então, Sim. é importante que a gente, assim, redobre o nível de atenção com o que a gente fala perto de criança, né? Principalmente ali quando a gente está lidando com assuntos entre adultos, às vezes está de tensão, uma briga. Não faça isso na frente de criança, porque criança absorve tudo, não só as palavras e os pensamentos, mas a vibração do E ambiente, ele entende tudo. sensível, porque tem pouquíssimas crenças, né? Em comparado com o adulto, tem bem menos crenças. Então, eles acomodam tudo aquelas ideias ali, tudo que eles ouvem com muito mais facilidade e rapidez. Sim. Semana que vem eu faço ou começo. Ah, vem eu faço ou começo. Semana que vem Ah, eu faço essa eu faço direto. é a autossabotagem, né? A procrastinação, né? Semana que vem, segunda-feira. E às vezes está muito relacionado com uma falta de não sei se coragem seria a palavra certa, mas é que às vezes falta uma coisa que você não sabe o que é, que você vai numa consulta, você conversa com o terapeuta, ele vai deixar claro para você
o que está acontecendo, porque ele vai ver de fora. Ele vai olhar a sua situação de fora, que às vezes tem uma coisinha que precisa de uma mudança pequena na sua vida, para que você encontre o que você procura, para que você saia da procrastinação. Às vezes é uma coisinha pequena que você muda, mas você precisa saber como olhar para essa mudança, olhar que é necessária e não dar uma significância de maior ou menor, mas só faça uma coisinha. Essa coisa pode mudar várias outras. Então, se você está num problema de procrastinação, se olha com carinho, se olha com respeito e entenda que você não está procrastinando porque você é preguiçoso, porque tem alguma coisa te impedindo de fazer com que isso aconteça, impedindo a sequência disso na sua vida. Então, você começa a gestar com mais carinho essa procrastinação. Porque até quando eu me dou conta, às vezes, que eu não faço as coisas, por exemplo, quando tem alguma coisa que fala que eu vou fazer, passou uma semana, eu não fiz, eu anotei, passou um tempão e eu ainda não fiz, eu não posso me culpar. Eu não posso falar, eu não fiz porque eu sou burro, porque eu não presto, porque eu sou um cara mau, porque eu não tenho compromisso. É porque eu tô procrastinando e tem algum outro gatilho me botando isso como um empecilho, me impedindo de conseguir realizar aquilo. Porque tem alguma coisa em mim, alguma chavinha em mim que eu preciso mudar para que eu mude isso na minha realidade, para que eu não seja mais comprometido com a minha sequência de coisas, com a minha verdade do hoje em dia. Fui claro, amiga? Não sei se eu fui claro. Acho que eu fui claro, né? Elas não são levadas pelo engano. É essa parada aí. Palavras que mais é importante, né? Só para a gente dar aqui essa autoobservação. Observe o que você está falando e pensando no dia a dia. Faça uma reflexão aí de pelo menos uns 10 dias para você observar qual é o padrão de pensamentos e palavras que você está tendo, né? Anota isso e vai buscando substituir. Veja quais são as frases e substitua por coisas positivas. E reforce, vai lendo essas coisas positivas todos os dias, por pelo menos aí, vamos colocar aqui uns 30 dias, até isso se acomodar ali no seu. Precisa fazer um download no seu cérebro mesmo, né? É legal a gente pensar que o maquinário que a gente tem aqui é orgânico, mas é que é uma máquina. Então, quando você repete as coisas, você faz um download de informação. Você faz um download dessa verdade, possibilita ela na sua vida. Miga, eu acho que a gente tá... Ó, deixa eu ver, 11 minutos a mais. Uma hora. Vamos falar dos nossos cursos? Sim, vamos sim, vamos. Gente, curso de Theta Healing, DNA básico. Eu e o Antônio, a gente vai dar o curso de 12 a 14 de agosto, lá em Itapajipe, Minas Gerais, minha cidade, minha terra natal. E de 19 a 21 de agosto, aqui em São Paulo, presencial. Por enquanto, a gente está fazendo só presencial. Depois a gente vai passar para o online. Então, quem tiver interesse, que morar aí próximo a regiões, quiser conhecer, né, esse curso maravilhoso, autotransformador, que ajuda a gente não só a ressignificar padrões de crenças limitantes e negativos para a nossa própria vida, como também na vida da nossa família e até mesmo tá trabalhando com a técnica, né? Então, convido vocês, é um curso maravilhoso. Eu Tony, a gente fez o curso de instrutor juntos, né? A gente fez 4 cursos diferentes. Sim. E agora... A criadora da técnica, a gente se formou em Montana com a Baiana Stable, que foi quem trouxe essa consciência do Theta Healing pra gente. E a gente está aqui com essa oportunidade de passar para frente essa informação tão valiosa, que é o como trabalhar e o como usar essa técnica no seu dia a dia. Sim. E essa, gente, eu sou suspeita para falar, porque o Theta Healing transformou minha vida, né? É meu xodó, é uma técnica que eu uso para mim. Lembra lá daquela questão? Quando alguém me fala alguma coisa que me incomoda, eu tenho um caderninho aqui, que é um caderninho só para cômodos. E eu uso qual ferramenta? O Theta Healing. Então, é uma ferramenta de autotransformação e autoconhecimento muito poderosa, que traz para você esse poder de mudar a sua própria vida. Então, estão todos convidados. E, Flavinha, é sempre um prazer estar aqui com você. Faremos isso mais vezes. Vai decidir se vai fazer calar um dia sim, um dia não, mas vamos aparecer aqui mais vezes para estar essa consciência um para o outro e para quem está aqui com a gente. Exatamente.
E aí a gente já tem aqui 2 temas, né, que o pessoal pediu, que é Sim. autossabotagem, medo do futuro. Já vamos colocar isso aqui como tema para as próximas lives. Se alguém tiver aqui também mais algum tema que tem interesse em estar ouvindo, deixa aqui, escreve aqui para a gente que a gente organiza e planeja para as próximas. Sim, Dani, um beijo. Obrigado pelo carinho. Sucesso. Obrigado por quem participou. A gente se vê na próxima. Isso aí, gente. Obrigada por quem ficou até agora, obrigada por quem vai ver depois. E também quem quiser depois deixar aqui nos comentários, né, da live que vai ficar gravada, Sim. que você gostaria de estar ouvindo, a gente fica muito feliz com essas dicas. Tá Com bom? certeza. Um beijo no coração. Beijo, obrigada. Tchau, Tchau. tchau, amiga.